Fala pessoal, bom dia. Já estão cansados de ver minha cara, né? 3 vezes nesse palco já. Mas bom, hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é um processo básico que a gente trabalha dentro dos processos de consultoria para implantar o PCM. Então esse processo, como vocês já viram, dividido em 6 etapas, tá? Para implantar o PCM dentro de 12 meses. Bom, para eu saber o ritmo que eu vou conduzir a apresentação, eu queria conhecer um pouco melhor vocês. Quem aqui já foi aluno da Engeteles, seja online ou presencial, levanta a mão para mim, por favor. Tem uma galera aí, beleza. Quem aqui, independente se foi aluno ou não, tem a necessidade ou a vontade de implantar um setor de PCM na empresa ou quer melhorar o sistema atual, levanta a mão para mim, por favor. Bacana. Quem já tem um método para fazer isso? Levanta a mão para mim, por favor. Quem já sabe o que vai fazer? Legal. Eu quero mostrar aqui um pouco, compartilhar com vocês como que a gente faz isso quando somos contratados para algum trabalho. O mesmo método que a gente usa nas consultorias e também é o mesmo método que a gente apresenta nos cursos. Tá? Então, para quem já fez treinamento com a gente, já conhece esse método aí, que é um método de implantação em 6 etapas, divididos em 35 itens. A gente pode chamar isso de requisitos. São 35 requisitos que nós organizamos em sequências lógicas para considerar que você tem um setor de PCM minimamente implantado, minimamente funcionando. Tá? E eu queria falar, isso aqui o mestre Cerimônias falou muito bem, a gente já testou e validou esse método em mais de 240 empresas, repassou isso para 6 mil alunos em curso online, presencial, e a gente documentou esse método, após os testes, no livro PCM Descomplicado. Só que eu queria falar sobre como que o método nasceu. Tá? Essa história pouca gente sabe. E o método nasceu em 2007. Meu primeiro emprego, eu comecei na manutenção como menor aprendiz do Senai. Alguém aqui já foi menor aprendiz do Senai? Levanta a mão. Legal. Comecei como menor aprendiz, logo passei para mecânico industrial, mecânico de manutenção industrial. E eu era mecânico de corretiva, trabalhava no 3º turno. Um belo dia, estava saindo da empresa, era por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Eu saía da empresa, montava numa motinha, andava quase 50 quilômetros até Brasília para fazer faculdade na época. Então, eu trabalhava a noite inteira, fazia faculdade de manhã. Quando eu estava saindo, tinha um americano bem estressado com o porteiro. Ele estava muito bravo. Ele estava xingando o porteiro de tudo quanto é nome. E o porteiro com aquela cara de... legal, sem entender nada. E eu estava me aproximando, comecei a entender algumas coisas, só entendi os palavrões. Então, comecei a entender que o americano era um cara de manutenção, pelo uniforme e tal, e pelas coisas que ele estava falando, e ele estava xingando muito o porteiro. Eu intervi, né? Aí eu consegui mediar a situação e entendi. Aí o americano tinha falado, não, aconteceu o seguinte, vocês compraram uma linha de produção, essas máquinas já estavam na empresa, já tinham chegado, e eu vim montar as máquinas. Só que era para ter alguém no aeroporto às 4 da manhã para me pegar, não tinha ninguém. Eu peguei um táxi, e isso era em Brasília, o aeroporto era em Brasília, a fábrica era em Lusiânia, uns 50 quilômetros mais ou menos. Eu peguei um táxi por conta própria, vim até aqui, o taxista não aceita dólar, e o taxista está lá querendo receber, e eu quero resolver a situação. Isso é uma falta de planejamento imensurável. Aí eu, entendi a situação, peguei, acionei falei para o porteiro o que estava acontecendo, ele acionou o gerente de manutenção, colocou o cara para dentro, resolveu essa situação. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu na faculdade já, meu gerente começa a me ligar. Fala, Jonathan, tem como você voltar para a empresa? Eu, tem, por quê? Não, que o americano está aqui, ele está muito bravo, que não tem ninguém para ajudar ele e tal, ninguém fala inglês, na época meu inglês também não era lá essas coisas, era basicão, e ele não consegue achar nada, não consegue fazer nada, ele falou que isso aqui é o lugar mais organizado que ele já pisou na vida. Aí eu, beleza. Voltei para a empresa e eu fiquei trabalhando com esse americano diariamente durante 4 meses, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele sempre me mostrando as coisas, ele pegava assim... só ficou a primeira impressão que ele era carrancudo, mas ele era gente boa pra caramba, Dennis, o nome dele, Dennis Billan. Ele falou o seguinte, isso aqui não pode funcionar desse jeito, tem que funcionar assim. Isso aqui não pode funcionar desse jeito, tem que funcionar assim. Começou a me explicar.
E eu era meu primeiro emprego, eu nunca tinha pisado em nenhuma outra planta da vida, porque a gente tem ótimas referências de PCM muito bem implantadas e funcionando aqui no Brasil, mas ele foi a primeira pessoa que começou a falar, ó, isso está errado, isso tem que funcionar dessa forma e tal. E beleza. 4 meses depois da montagem, era startup da linha, startou a linha, e o cara falou assim, ó, para vocês manterem esse equipamento funcionando, gastando pouco, gastando o necessário, vocês têm que ter um setor que gerencie essa manutenção a nível tático. Você tem que ter um setor que vai elaborar os planos de manutenção, gerenciar esses planos de manutenção e fazer isso funcionar, porque senão vocês vão gastar dinheiro à toa. E beleza. Aí o que aconteceu? Meu chefe virou para mim e falou o seguinte, falou, Jonathan, como você trabalhou com um cara 4 meses, tem que implantar esse tal de PCM aí, né? Beleza. Você vai implantar esse negócio. Você vê, eu era mecânico industrial, depois passei para trabalhar com planejamento, ele falou, não, você vai implantar isso daí. Tem que ter e tal. Ele me deu uma salinha lá, meio que nos fundos da oficina, que eu dividia com um monte de manual, falou, não, você vai implantar. Escreve para mim o que você precisa, que a gente vai passar para a diretoria. Show. Passei um tempão escrevendo. Tudo que ele falou, eu escrevi. O que aconteceu? A gente apresentou para a diretoria o negócio. Marcamos uma reunião e tal, eu, meu gerente de manutenção e o diretor industrial. Aí eu apresentei e tal. O diretor industrial olhou, engavetou o projeto. Falou, não, beleza, depois a gente vê. Mas tem um monte de equipamento quebrando aí, a gente tem outras prioridades. Aquela conversa que todo mundo conhece. Alguém que já apresentou algum projeto desse tipo que foi engavetado? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Então, naquele momento, fiquei frustrado, mas hoje eu entendo por que ninguém quis implantar. Né? Quem já leu esse livro? Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. O que eu vou falar agora não é só sobre a implantação do PCM, não é só sobre os 35 requisitos básicos. Eu quero falar sobre o que vocês têm que fazer para que o projeto não seja engavetado igual o meu foi. Porque, naquela época, eu não conseguia implantar lá na empresa onde eu trabalhava, mas depois a gente conseguiu implantar em 240 empresas. Qual que é a diferença? O método é o mesmo, não muda, é o mesmo. Então, o Simon Sinek, ele é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, que o título já é bem sugestivo. Comece pelo porquê. Eu não sabia expressar o porquê que era importante a empresa que eu trabalhava ter um PCM. Não sabia, não fazia nem noção. Eu sabia o que tinha que fazer, mas o que a empresa ia ganhar com isso? A nível de retorno, seja capital financeiro, intelectual, humano, o que a empresa ia ganhar com isso? Eu não sabia. Então, a gente tem que começar pelo porquê. Tem uma frase dentro do livro que ela fala o seguinte, se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, até as respostas certas vão nos levar à direção errada. E o autor ele apresenta um método no livro didático que ele chama de Golden Circle, círculo dourado. Então, o porquê está no centro. Depois você vai definir o como, depois você vai definir o quê. Então, definiu nesse momento, antes de falar de implantação, você tem que saber responder essas 3 perguntas. E responder de uma forma muito clara, muito sucinta também. Né? Qual que é o porquê da sua empresa? No que a implantação do PCM vai agregar para a sua empresa? Se eu não conseguir colocar isso em uma frase, está errado. Você pode colocar um processo gigantesco, 50, 60, 70 páginas, mas qual que é o porquê? Qual a vantagem disso? E a gente pode encarar a vantagem por várias óticas. Vantagem financeira, vantagem de melhorar engajamento, melhorar a gestão, diminuir risco. Tem uma infinidade que você pode lançar. Mas qual que é o porquê da sua empresa? Mas antes de falar de qual é o porquê da sua empresa, você tem que falar sobre qual é o seu porquê. Qual é o seu porquê?
Então, eu trouxe aqui alguns dados que, desde 2015, quando a gente começou a trabalhar com consultoria, quando a gente vai atender o cliente, a gente faz um diagnóstico antes. São mais de 400 questões que a gente faz dentro do cliente para poder gerar alguns dados. E eu trouxe alguns principais dados que a gente conseguiu levantar nessa base aí de quase 240 empresas. Primeiro, 53% das empresas que a gente atende não mede disponibilidade dos ativos. Simplesmente não medem. Se eu fazer uma pergunta, qual que é o principal ativo da sua empresa hoje? É a caldeira. Qual que é a disponibilidade da caldeira? Qual foi a disponibilidade da caldeira no último mês? Não sei. E conta de disponibilidade todo mundo sabe fazer agora, na mão, papel e caneta. Não precisa de um sistema muito evoluído, não precisa de nada muito complexo, você não precisa investir R$1 para você descobrir a disponibilidade do seu equipamento. Mas, por conta de não ter um processo de gestão, que hora ou outra vai falar assim, você tem que levantar esse dado aqui para tomar uma decisão. As pessoas não sabem. 81% dessas empresas não sabem a confiabilidade dos ativos para o próximo ano. Então, assim, confiabilidade, que é um negócio mais simples, já não sabia. Quando a gente vai falar de confiabilidade, que vai subir um degrauzinho, também é desconhecido. Blackout. Só um minutinho. Bom, então, o fato das pessoas não conhecerem dados fazem com que elas tomem decisões erradas, e aquilo que a gente viu. Se a gente não sabe qual pergunta fazer, até a resposta certa para a pergunta errada vai levar a gente para uma direção errada. 59% dessas empresas tiveram algum problema de conformidade regulatória que envolvesse manutenção. O que é conformidade regulatória? Quem trabalha com indústria farmacêutica, a Anvisa, volta e meia, tem que ir lá fazer algumas validações. Cadê o pessoal da Infraero? Chegou aí. Quem que avalia vocês lá, a ANAC? A ANAC fica na cola dos caras. Quem trabalha com banco. Oi? Também. Então, imagina, no universo aí de várias empresas, mais da metade ter problema de conformidade regulatória que pode fazer com que a empresa deixe de operar. A empresa deixou de operar, deixou de gerar dinheiro, a gente viu que a situação econômica está começando a ficar favorável, mas se a empresa começar a ter algum tipo de problema relacionado à conformidade regulatória, hora ou outra, algum problema que possa até ser maior, leve a empresa a fechar, pode acontecer. 31% das empresas pagaram algum tipo de multa por problemas ligados à falta de manutenção. Problemas de toda a ordem. Desde um problema de um instrumento que era para estar calibrado e não estava, até algum laudo que era para ter sido emitido, 31% dessas empresas pagaram algum tipo de multa. Bom, quem conhece esse cara? Levanta a mão. Conhece? Quem que é esse cara? Schopenhauer. Dentre várias citações famosíssimas do Schopenhauer, uma delas é: não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Né? Quem conhece esse cara? É a mesma coisa. A nível de citação, o Zeca falou a mesma coisa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a gente pegou e categorizou essas empresas no que a gente chama de modo Zeca. 62% das empresas estavam atuando no modo Zeca. Que é o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As empresas não tinham nenhum tipo de dado, não sabiam onde queria chegar, e estava aquela situação caótica que todo mundo sabe. Quem não tem um setor de PCM minimamente implantado sabe que o número de corretiva está lá em cima, nível de cobrança, que o professor Herbert Viana falou muito bem aqui também, vai estar lá em cima. Então, tudo isso é muito prejudicial, não só para a manutenção, mas para o psicológico do profissional de manutenção. E a implantação do PCM ela é importante não só para o quesito técnico, ela é importante para o quesito psicológico do profissional. Você tem que trabalhar minimamente organizado para isso ser sustentável. Você está num ambiente que todo dia, pressão, 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 uma hora alguém espana.
Então, você tem que pensar não só em você, você tem que pensar na sua equipe, no seu time como um todo, de fornecer uma estrutura básica para que isso seja funcional e sustentável a longo prazo. Tá? Então, disso tudo, alguns dados. Apenas 38% das empresas estavam medindo o que estava fazendo. Dessas 38%, apenas 45% atingiam as metas que eram propostas. Então, a gente está falando de um universo aí de pouquíssimas empresas que realmente estavam conseguindo, dentro do departamento de manutenção, cumprir com aquelas metas. Tá? E, querendo ou não, isso gera alguns desconfortos. Então, 4 perguntas que você tem que responder para começar a pensar em implantação de PCM. Qual que é o retorno financeiro da implantação do PCM? O que você vai gerar de retorno financeiro para a empresa? Não sei se você vai ter que saber responder. Então, ao longo do tempo, depois que você pegou aquele projeto, implantou, qual que vai ser a fotografia que você vai mostrar de antes e qual vai ser a fotografia que você vai mostrar de depois? Financeiramente falando. Tem várias formas da gente levantar isso. Várias. Segundo, qual que é o risco da implantação que a implantação do PCM vai eliminar ou vai reduzir? Então, quando a gente está falando de... Nós temos vários segmentos aqui, cada um com risco inerente ao processo. Onde a implantação do PCM contribui para a redução desse risco ou até mesmo, dependendo do caso, eliminar o risco. Então, quando a gente está falando de gerenciamento de risco, dentro da implantação do PCM tem uma etapinha lá que a gente tem que começar a quantificar, identificar os riscos, quantificar eles e propor ações que vão mitigar esses riscos. 3. Quanto custa? Para você pegar e tirar um projeto de implantação do PCM do papel hoje, quanto isso vai custar para a empresa? 4. Quanto tempo vai levar isso? Quanto tempo leva essa implantação? Essas são as 4 perguntas básicas. Por que eu falo 4 perguntas básicas? Porque qualquer coisa que qualquer pessoa chegar para te apresentar, você vai fazer as mesmas perguntas. Você vai fazer as mesmas perguntas. Imagine que chega um vendedor técnico lá na sua empresa para te atender. Vai falar, tá, muito bom, mas qual que é o retorno financeiro disso que você está me propondo? Onde isso contribui dentro do meu processo para me dar conforto, comodidade, para reduzir, eliminar algum tipo de risco que eu tenha? Quanto que isso vai custar para mim? Em quanto tempo eu vou começar a ver isso, esse retorno? Então, basicamente, você tem que ter essas 4 perguntas bem respondidas. Agora, antes de falar da implantação, de fato, falamos do porquê das empresas. Agora, qual que é o seu porquê? Por que implantar isso é importante para você hoje? Se você não acreditar no projeto, ninguém vai acreditar. Ninguém. Quando eu falei que antes eu não entendia por que o sistema não foi implantado, hoje eu entendo. Por quê? Primeiro, que experiência eu tinha? Nenhuma. Segundo, eu sabia o que fazer, mas muito empiricamente. Mas qual que era a garantia que eu dava para aquele diretor para poder sustentar aquilo que eu estava propondo? Essas 4 perguntas aqui, elas não estavam respondidas. Se eu tivesse chegado com essas 4 perguntas respondidas, hoje eu entendo que teria saído do papel. Mas a gente aprende com o tempo, então essas perguntas são muito importantes para falar de porquê da empresa, mas falando do seu porquê. Isso aqui é um gráfico que a gente pegou uma taxa de rotatividade média de funcionários, distribuído por setores da economia, a fonte é o DIEESE, está ali embaixo, onde ela fala o quê para a gente? Fala, ó, dentro da indústria, a gente tem uma taxa média de 33% a 35% de rotatividade. Beleza, isso é informação relevante para a gente começar a entender o porquê do profissional. A gente pegou dentro dessas empresas que a gente estava fazendo o estudo e levantou a taxa de rotatividade média do gestor de manutenção.
Umas mais, outras menos. A média foi 54,3%. 18% acima da média nacional da indústria como um todo e 11% acima da média nacional, sem levar em consideração a divisão por setor da economia. Então, a gente pode ver que é uma taxa já alta e acima das médias, certo? A gente começou a levantar e viu que, em média, a cada 2 anos e meio, o gestor de manutenção era substituído. Saía alguém, entrava alguém. Saía alguém, entrava alguém. E a gente foi mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, e começou a levantar quais eram as causas disso. Tá, beleza, por que vocês trocam tanto gestor de manutenção assim? Quando eu falo gestor, vai desde planejador, programador, supervisor, coordenador, gerente, gestores de modo geral. Quais eram as causas disso? Primeiro, 73% não apresentavam os resultados esperados. Isso escutando as empresas. Não, a gente apresentava os resultados esperados, a gente substituiu. Beleza. 18% pediram demissão. Se você for pensar bem, é natural. Se tem gente saindo, tem profissional empregado, as vagas iam surgindo, pessoas pedindo demissão para ir para outros lugares. 8% demissão por justa causa. 1% motivos aleatórios que não tinham tanta representatividade assim. Beleza. Agora vamos falar de resultado. Que resultados são esses que vocês esperavam dos gestores, então? 23%, aliás, 43%, as empresas falam, queria que o cara tivesse implantado um processo para gerenciar a manutenção. Eu vejo a manutenção como uma caixa preta dentro da empresa. Então, 43% das empresas falaram isso para a gente. Eu queria alguém que implantasse algo que funcionasse. 23% reduziu os custos de manutenção. Custo alto e tal, precisava de alguém para atuar nesse ponto. 21%, elevar a disponibilidade e confiabilidade de ativo. 8%, elevar a produtividade dos ativos. 4%, tornar os processos mais seguros. Ok. Se você for pensar bem, aquela caixinha de 8%, 23% e 21%, elas são consequências de um processo de gestão minimamente implantado. Se eu consigo implantar um processo de gestão de manutenção, sendo a base, como o professor Epstein falou, o professor Lorival, sendo a base o PCM, eu consigo entregar esse resultado. Então, o foco está onde? Implantar algo que funcione em um modo semi-piloto automático para poder entregar resultado. Bom, esse slide já foi mostrado também nas 2 apresentações anteriores, então vou passar um pouco mais rápido. Primeira geração da manutenção, oriunda ali da primeira Revolução Industrial. Manutenção era o ato de consertar, até ali 1950. Então, o ato de manter um equipamento era o ato de consertá-lo. Só existia corretiva nessa época. 1950 surgiu a segunda geração da manutenção, onde nasceu a preventiva com base no tempo. O primeiro registro que eu conheço, pelo menos, de surgimento dessa técnica foi dentro de uma fornecedora da Toyota, que é a Nippon Denso. Para que fosse sustentável manter o programa de manutenção preventiva rodando, nasceu o tal do PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, ali mais ou menos nessa época. Depois, terceira geração da manutenção. Começou a nascer a manutenção centrada na confiabilidade, estudos vindo da área de aviação. E a quarta geração da manutenção que a gente é para estar vivendo hoje. Então, por que eu trouxe esse slide? Para mostrar basicamente que quem não tem um PCM minimamente implantado hoje está 70 anos atrasado. Isso não é algo que foi inventado agora. Isso não é algo inventado por nós. Já existe e há muito tempo. É arroz com feijão. Então, quando o seu chefe virar para você e falar, tá, mas por que eu vou implantar isso? Eu não estou reinventando a roda, não. Isso já existe, isso é o básico. E quem trabalha hoje só fazendo manutenção corretiva, querendo ou não, eu sei que dói escutar, está 80 anos atrasado. Então, a gente tem que se incomodar com isso.
Nós, enquanto gestores de manutenção, a gente tem que se incomodar. O que a gente propõe? Como que nós vamos conduzir esse processo de implantação? Para falar do como, eu vou apresentar a forma com que a gente trabalha. Implantação do PCM dentro de 12 meses é para entregar um MVP. O que é um MVP? Minimum Viable Product. Um protótipo, um produto mínimo viável, um projeto piloto. 12 meses é para você sair da inércia e ter um projeto piloto. Você poder entregar resultado com aquilo que você tem dentro de casa. Você fazer algo simples, meio feio, meio capenga, mas que funciona. Falar, opa, isso aqui eu sei que eu estou no caminho certo. Qual que é o problema da maioria das pessoas que a gente conversa que está tentando implantar PCM agora? O cara vem, pega, eu preciso desse sensor, desse sistema da NASA, disso, 10 pessoas, daquilo, ele cria, ele não quer implantar um setor de PCM começando do zero, de baixo, ele quer começar de cima. E você vai ter que responder aquela terceira pergunta, que é o quanto custa. Para você ser convincente, você vai ter que gastar muito mais lábio do que se você falar o seguinte, não, eu vou fazer um negócio pequeno, com o recurso que eu tenho dentro de casa, seja recurso, entenda recurso, seja recurso físico, seja recurso humano, seja recurso de conhecimento, eu vou fazer algo com que eu tenho dentro de casa funcionar, para a partir daí você fazer o quê? Você escalar isso. Você começar a melhorar. Então, um exemplo de um MVP, para ficar mais claro, o MVP você começa pelo objetivo. Então, lembra, qual que é o porquê da empresa, qual que é um porquê forte, um objetivo forte da empresa, dela ter um PCM implantado. Nesse caso, o MVP, objetivo, ter luz. Qual que é o mínimo? Vela. É viável? Depende do caso. Para que eu quero a vela? Ah, eu estou dentro de casa, a energia caiu, eu quero a vela por 10 minutos até a energia voltar. Quem nunca fez isso? Então, é algo mínimo. O que seria viável, de acordo com a nossa necessidade? Uma lamparina. Depois que eu já tenho a lamparina, pensar em energia elétrica, lâmpada. Então, o que eu quero propor? Começar pelo simples. O simples que funciona. E depois a gente melhora. Então, quais são os requisitos básicos do método? Primeiro, entregar resultado tangível ao final de cada etapa. Nós estamos falando de 6 etapas, então ao final de cada etapa você tem um resultado tangível para mostrar. Senão, não vai dar certo. Porque ele tem que ser sustentável. E para ser sustentável, você tem que conseguir convencer as pessoas certas de que aquilo de fato dá certo. E quando eu falo convencer, é mostrar os dados, como aquilo tem contribuído. Depois, conclusão do MVP em 1 ano, 12 meses. Pega 6 etapas, divide entre os 12 meses, não necessariamente elas vão ter a mesma duração, para você ter um MVP, um produto mínimo viável, para começar a mostrar dados. E começar apenas com recurso interno. Qual que é o problema que a gente vê muito? O gestor ele pede muito sem apresentar algumas coisas no momento da implantação. Então, começa apresentando o resultado, para depois você começar a pedir, falar, opa, peraí, eu vi que aqui eu preciso de um reforço, sei lá, de mais uma pessoa para me ajudar. Eu vi que aqui eu preciso de um sistema. Eu vi que aqui esse equipamento, se a gente colocar um sensor de monitoramento online nele, 80% dos nossos problemas vão acabar. Você tem que ter base para poder fazer as primeiras solicitações. Então, falando disso, a gente vai falar do o quê? Que são as 6 etapas. Né? A primeira, essas são as 6 etapas básicas: mitigação das corretivas, cadastro e hierarquização, planejamento, programação, controle de manutenção e, por último, melhoria contínua. Então, lembra que eu falei que os 12 meses eles são para fazermos um MVP, para estruturar um MVP? Aquela 6ª etapa ali é basicamente melhorarmos esse MVP. São ciclos de melhoria. Então, toda vez que eu chego na 6ª etapa, eu começo a melhorar aquilo que eu enxerguei de oportunidade. Falando da primeira etapa, mitigação das corretivas.
Essa é a etapa mais importante. Quando eu falo mitigação das corretivas, eu não estou falando que nós vamos conseguir reduzir o índice de corretiva na primeira etapa. Isso é utopia. Vocês vão ver que não tem como fazer essa redução drástica agora. Mas essa etapa é a etapa mais importante porque é a etapa que a gente apelidou de compra de dados. Como assim compra de dados? Eu vou comprar os dados da minha própria empresa. Eu vou investir tempo e energia para ter dado, para ter histórico, para saber o que eu vou fazer. Qual que é o maior problema que a gente vê hoje em implantação? Não tem dado, o cara não conhece o equipamento, não conhece a planta. Então, para isso, nessa primeira etapa, é a etapa que a gente vai trabalhar em cima da angariação desses dados. E o que acontece? Dentro de um evento de manutenção corretiva, principalmente corretiva emergencial, se a gente estiver falando de um equipamento de criticidade A, não tem nada de bom. Não tem ponto positivo nenhum, a não ser que agora eu tenho dados. Então, se eu tenho um evento de manutenção, a partir de hoje, quando você olhar um evento de manutenção corretiva, algo sério, drástico que aconteceu, você fala, putz, pelo menos agora eu sei, eu tenho o dado da falha, eu sei o que aconteceu, sei o modo de falha, sei o efeito, e agora eu vou saber o que eu vou fazer para que isso não aconteça de novo. Esse é o único ponto positivo de uma manutenção corretiva. Fora isso, não tem nenhum ponto positivo. Então, como que funciona esse processo? Esses são os itens que a gente vai implantar. Solicitação de manutenção de serviço, definir quem é um gatekeeper, definir um fluxograma para que ele possa tomar a decisão, definir e implantar um modelo de ordem de serviço, implantar o documento de ordem de serviço para gerar dados. A gente tem que implantar esse processo básico, isso funcionando. Então, o cliente interno. Quem é um cliente interno? O cara que precisa de ter o ativo funcionando. Seja operação, seja segurança do trabalho, seja qualidade, seja quem for. Ele identifica as necessidades dele, abre um documento formal de solicitação, vai para o gatekeeper. Quem que é o gatekeeper? O gatekeeper é o guardião do portão. É o cara que você vai centralizar todas as solicitações. E, dependendo da estrutura da sua empresa, você consegue definir vários gatekeepers, um por turno, um por setor, e você faz da forma que você achar melhor. O importante é que tenha uma pessoa clara para receber essas solicitações. O gatekeeper ele vai lá, avalia a situação e prioriza isso. Então, o gatekeeper está recebendo 20 solicitações por dia, por exemplo. Tem solicitação desde apertar um parafuso do cabo da frigideira no refeitório até sanar um vazamento de vapor, por exemplo, que é importante para a planta. Então, ele vai saber, ele tem que ser um cara técnico, seja um planejador ou um supervisor, para saber avaliar essas situações e priorizar. Depois, abre-se a ordem de serviço. Ordem de serviço, eu nem preciso falar da importância, mas eu queria entender. Quem aqui não tem ordem de serviço implantada hoje na empresa, levanta a mão. Ou melhor, quem tem ordem de serviço implantada, levanta a mão. Ótimo. Quem aqui, vez ou outra, faz um serviço sem abrir ordem de serviço, levanta a mão. Quem aqui abre a ordem de serviço, mas o cara não preenche? Mecânico, eletricista. Show. Então, vocês não têm ordem de serviço. Não é o documento que importa, é o processo. Não é o documento, não é o papel. É o papel funcionando. Então, se a gente for pegar lá, NR1, CLT, artigo 157, linha 2, eles falam da importância da clareza, a importância de você passar a clareza para o funcionário do que ele tem que fazer. Falando a nível de risco da atividade. Depois, execução do serviço. Abriu a ordem de serviço, desceu para o time de execução, que faz o preenchimento, o cliente interno testa e aceita o serviço, volta para o PCM e encerra a ordem. Esse processinho é para você levantar dados ao longo do tempo. Então, antes as máquinas estavam quebrando e você não tinha dados. Agora as máquinas continuam quebrando, mas você tem dados. Isso vai ser crucial para a terceira etapa. Nós vamos ver a segunda, que é uma etapa de organização da casa, mas a terceira é onde você vai virar a chave dentro do setor. Você vai começar a sair num patamar que tem um alto índice de corretiva
para ir para um patamar que tem um índice de corretiva aceitável. A segunda etapa, como eu disse, é uma etapa onde você vai organizar a casa. Você vai começar a definir quem é quem e a importância de cada ativo dentro do processo. Então, imagina o seguinte. Eu vou montar uma árvore estrutural. A árvore estrutural, a gente divide ela em 8 níveis. Tá? Então, basicamente, a gente começa pelo nível de planta. Imagina que eu tenho uma cervejaria com 5 plantas. Então, o primeiro nível da árvore é o nível de planta, desce para o nível de área, sub-área, linha, máquina, conjunto, equipamento, componente. São 8 níveis de cadastro. Ah, mas eu tenho que ir até o componente? Na minha empresa, eu cadastro até o nível de equipamento. Quem falha? Motor elétrico não falha. Quem falha é um componente dentro do equipamento. Um rolamento, um retentor e assim por diante, que aí sim origina a falha. Então, eu tenho que ter esse cara cadastrado. Dentro do conceito de confiabilidade, isso é chamado de LRU, Lower Replaceable Unit. É a mínima unidade que você substitui durante a manutenção. E você tem que ter isso cadastrado para você gerar dados. Certo? Depois eu vou fazer a matriz de criticidades. A matriz de criticidades, existem várias formas de você fazer, levando em considerações os parâmetros da própria empresa. O professor Lorival citou uma norma norueguesa, que você pode usar também. Mas, basicamente, o que é a matriz de criticidade? Definir quem é crítico dentro do processo. Definir quem é importante, basicamente. Então, essa matriz de criticidades vai falar para mim, ó, você tem que focar nesse equipamento, nesse e nesse. Esses outros equipamentos aqui, você vai ficar de olho, mas não vai se preocupar tanto. Aqueles outros equipamentos que são os de criticidade C, você nem precisa se preocupar. Então, basicamente, você vai montar essa matriz para falar para você que é importante ou não. Tagueamento. Você vai dar um CPF para esses equipamentos. Um código, onde esse código vai levar ao histórico do equipamento. Depois, você vai fazer a ficha técnica. O que é a ficha técnica? É a certidão de nascimento do equipamento. Um documento onde tem todas as informações relevantes sobre o equipamento. Então, esse é o processo. Depois, nós temos a etapa de planejamento. Então, eu falei, primeiro, de organizar a casa, fazer a mitigação das corretivas, entender o que está quebrando, o que não está. Depois, vou cadastrar esse pessoal. Terceiro, eu vou planejar. Começar a focar em planejamento. Então, a gente começa pelo FIMEA. Para quem não sabe o que é FIMEA, FIMEA é a análise dos modos e efeitos de falha. Então, vamos lá, análise dos modos. O que é um modo de falha? O modo de falha é um sintoma. É a maneira com que a falha ela se apresenta dentro do processo. Então, se eu pudesse falar do corpo humano, modo de falha, quando a gente está falando de infarto, sintomas do infarto. Dor no peito, dor no braço, pressão alta. Depois, vou definir, dentro do FIMEA, eu vou evidenciar o modo de falha, evidenciar o efeito de falha. O que é o efeito? A consequência. E eu vou começar a falar de risco, porque eu vou ver qual que é a probabilidade de ocorrência daquela falha, qual que é a chance de detecção daquele modo de falha, qual que é o nível de severidade daquele efeito de falha. Vou dar uma nota para cada um desses 3 itens de 1 a 10, multiplico um pelo outro, eu encontro um indicador chamado RPN, Risk Priority Number, número de prioridade e risco. Então, eu peguei todos os meus equipamentos que eu cadastrei, dividi em níveis de criticidade. Vamos imaginar que eu peguei 20% desses ativos que eu tenho, 20% deles sejam críticos. Vou fazer um trabalho em cima desses 20%. Dentro do FIMEA, eu levantei todas as possíveis falhas, modos de falha e efeito de falha desses equipamentos. Gerei um indicador chamado RPN. Eu vou começar por onde? Quem tem o RPN maior, ou seja, quem representa um risco maior para o processo. Começo por aí. Depois, eu vou definir as atividades que mitigam esse risco. O que seria a atividade que mitiga o risco?
alguma atividade que reduz a probabilidade de ocorrência da falha ou aumenta a chance de detecção do modo de falha ainda em estágio inicial ou reduz o nível de severidade daquele efeito de falha. Vou começar a trabalhar em cima dessas atividades. Vou calcular a frequência com que eu faço essas atividades. Então, cada tipo de atividade tem uma fórmula específica para a gente poder calcular essas frequências. Com base no quê? Com base no índice de MTBF, MTTR, confiabilidade, disponibilidade. Cada tipo de atividade vai ter uma fórmula específica de cálculo. Por isso é importante eu ter implantado a primeira etapa para começar a gerar dados. Como que eu vou saber, por exemplo, o MTBF do equipamento se o cara não preenche a ordem de serviço? Não sei quando que a falha aconteceu, para poder levantar esses dados e poder chegar aqui e calcular de quanto tempo eu faço manutenção. Defino o plano de manutenção de uma forma global, coloco isso dentro de 52 semanas do ano, com os procedimentos corretos, definindo o que, como, quem, por que aquilo vai ser feito, com o que aquilo vai ser feito, e elaboro os procedimentos. Depois dos procedimentos, a gente elabora os fluxos de serviço. Ou seja, quando que cada ordem dessa aqui vai ser emitida? É definir. Essa ordem de serviço ela vai ser emitida em situação tal. Quem é o responsável? Fulano. Depois de fulano ter emitido a ordem de serviço, ciclano ter executado, essa ordem de serviço volta para quem? Em quanto tempo? Definir esses fluxos. Quarta etapa, programação da manutenção. Isso falando em eventos lógicos para você ter um MVP minimamente implantado. Então, imagina um funil. Imagina que essa estrutura é um funil. Você começa a falar de montar uma estrutura de programação definindo, olhando para o próximo ano. Define o que você quer fazer nas próximas 52 semanas. Organiza isso em semanas. Pega todas as atividades e organiza elas em semanas. Você não precisa acertar a data. É impossível, em alguns casos, falar de todas as atividades das semanas olhando para o horizonte de ano. O que eu quero fazer em todas as semanas do próximo ano? É impossível. O que você tem que enxergar nesse momento? O quanto o seu mês está comprometido, o quanto a sua mão de obra está comprometida em relação a tempo. Então, você tem um desejo. Eu quero fazer isso no próximo ano, mas o quanto de fato eu vou conseguir fazer com essa equipe que eu tenho hoje em relação a tempo. Depois você desce para a programação macro. O que é programação macro? Com 3 meses de antecedência dessas datas, você começa a definir, de fato, quando você quer fazer e já começa a se programar como se aquilo de fato fosse acontecer. Então, primeiro, você tem um desejo, cronograma de 52 semanas. Programação macro, você tem uma intenção. Estou prevendo aqui que eu vou fazer isso mais ou menos na 5ª semana do ano, por exemplo. Depois, quando vai se aproximando, você tem a programação micro, que ela é feita com 30 dias de antecedência, mais ou menos. A partir daí, você já não tem mais um desejo, você já não tem mais uma intenção. Você já tem uma ordem de serviço que vai ser priorizada dentre a situação do seu mês. Então, você vai fazer uma priorização semanal. O que a gente tem para fazer na próxima semana? Então, tem a preventiva da caldeira, tem a preventiva de X item, só que também a gente encontrou um vazamento de óleo no sistema hidráulico do tombador, por exemplo, que a gente precisa corrigir. Qual que é a prioridade disso? Usando alguma das ferramentas, o professor até citou. Método GUT. Vou definir aí gravidade, urgência e tendência de cada serviço, gravidade da falha, urgência de resolução, tendência daquilo piorar, vou dar uma nota e vou falar, não, então, peraí. Vamos pegar essa preventiva, vamos jogar ela para a próxima semana, vamos fazer primeiro essa corretiva aqui, para a gente poder ter um ativo funcionando, a gente sabe do risco de o outro ativo falhar, a gente tem como calcular essa probabilidade de falha, a gente vai sustentar, vai assumir esse risco. E lá dentro da semana vocês vão se organizar para priorizar. E isso vai te gerar um indicador de tempo, que é o backlog. O que é o backlog? Acúmulo. O quanto você tem
de pendência para resolver conflitado com o que você tem de recurso de mão de obra disponível para poder resolver essas pendências. E você vai ficar trabalhando esse backlog. Imagina que o backlog é uma caixa d'água, onde você não pode deixar essa caixa d'água transbordar, que significa o quê? Seu nível de pendência está extremamente gigantesco, você não está conseguindo dar vazão, e você também não pode deixar essa caixa d'água secar. Se a caixa d'água secar, o que acontece? Você tem equipe ociosa, sem demanda de serviço. Então, a função do PCM enquanto programação é manter essa caixa d'água em um nível ótimo. Então, basicamente, esse é o processo de programação. Controle. Falando de controle. Controle, basicamente, é eu gerar os indicadores para alimentar a próxima etapa do processo, que é a melhoria contínua. Então, aqui sim, de fato, começa a consolidar alguns dados. A gente separa esses indicadores em indicadores reativos e indicadores proativos. Indicadores reativos remetem ao passado. Indicadores proativos remetem ao futuro. Então, o que é indicador reativo? MTBF, tempo médio entre as falhas, já aconteceu. MTTR, tempo médio para reparo, já aconteceu. Apropriação de mão de obra, fator de produtividade, custo de manutenção por cada serviço, backlog, alocação de HH por tipo de serviço. Tudo isso, a gente pode incluir vários aqui, tudo isso já aconteceu. E o indicador proativo? É aquilo que eu vou, com base no meu passado, ver qual que é a probabilidade de acontecimento daquele evento no futuro. Então, qual que é a confiabilidade do meu ativo para o próximo ano? Aquela pergunta que 81% das empresas não sabiam responder. O que é confiabilidade? Probabilidade de sucesso. Qual que é a chance de X equipamento continuar funcionando até o fim do ano, até o fim da safra? Eu tenho que saber expressar isso em números. Ó, a chance dele continuar funcionando no próximo ano, sem falha alguma, manter-se sob funcionamento é de 60%. Eu tenho uma probabilidade de falha de 40%. Previsão de disponibilidade. Então, se a probabilidade de falha é de 60%, quando eu estiver funcionando, qual que é a disponibilidade? Quantos por cento eu vou ter de disponibilidade desse ativo? Mantenabilidade. Se esse ativo falhar, qual que é a probabilidade de eu conseguir repará-lo dentro de um tempo X? Qual que é a probabilidade de eu conseguir reparar esse equipamento em 5 horas, caso ele falhe? Se eu tenho os indicadores reativos, eu consigo fazer essas previsões. É probabilidade. Para isso, a gente chega no final, que é melhoria contínua. Se eu tenho tudo isso implantado, a gente consegue jogar isso no famoso PDCA e manter isso melhorando ao longo do tempo. Então, lembra, eu não quero ter o melhor departamento de PCM no primeiro ano. Eu quero ter um departamento de PCM no primeiro ano que funciona. Porque o melhor, o mais top, o perfeito, vocês sabem que ele nunca vai existir. Por quê? Porque não é para existir, é melhoria contínua. Eu vou melhorar, a perfeição é saber que eu não sou perfeito e vou melhorar isso ao longo do tempo. É aí que está a perfeição. Então, se a gente for separar tudo isso dentro do PDCA, etapa de plano, né, planejamento, construção dos planos e as ferramentas para tomada de decisão. D, as ferramentas que eu vou usar para me dar uma execução minimamente confiável. Qual que é o fator de produtividade da minha mão de obra? Ou seja, das 8 horas que ela passa trabalhando, de fato, quanto que eu posso contar com que aquele mecânico produz diariamente? Excluindo pausas, excluindo várias outras perdas de produtividade. Etapa C, onde entram aqueles indicadores e alguns outros. E etapa A é a etapa de ajuste, onde eu vou melhorar o meu PCM, que é aí que a maioria das pessoas erram. PCM não é algo que tem início, meio e fim. Tem início e tem meio, onde seria o fim? É a revisão. O que eu quero revisar?
Primeiro, quais foram as falhas que aconteceram? Vou fazer um relatório de análise de falha para poder retroalimentar o meu FIMEA, que é a minha ferramenta que eu estou usando para gerenciar meu risco. Relatório de lição aprendida. O que é o relatório de lição aprendida? Eu tinha uma atividade que era para ser feita em 2 horas, fiz ela em 2 horas e meia. Era a troca de um rolamento, por exemplo. Onde está esse gap de meia hora? Que a falha foi de planejamento, foi de programação ou foi de execução? Tem que descobrir onde está essa falha. Cálculo das novas frequências de manutenção. Se algumas atividades, a frequência de manutenção é atrelada ao indicador de MTBF, por exemplo, a atividade de inspeção, se o meu MTBF está aumentando, tende a minha frequência de manutenção, os intervalos, eles ficarem maiores. Então, se antes eu fazia inspeção, sei lá, a cada 6 meses, por exemplo, se a minha confiabilidade está aumentando, eu não preciso continuar fazendo a cada 6 meses, eu posso aumentar isso. Óbvio, de forma que eu não vou canibalizar o equipamento e tenha informação confiável. Então, basicamente, é isso que a gente tem que colocar para funcionar. Dentre os processos de consultoria, é isso que a gente faz, esse é o processo. Tá? Não muda nada. Então, eu queria fechar aqui com esse conceito, que é um conceito muito interessante, que chama Low Hanging Fruits. Frutas ao alcance da mão. Tá? Basicamente, imagina que o seu objetivo é comer uma manga. Eu quero comer uma manga. Você vai lá de frente ao pé de manga. Por onde você vai começar a procurar essas mangas? Pela galha mais alta ou pela galha mais baixa? Pela galha mais baixa. Você vai começar no chão. Aí imagina que você está lá, está vendo aquela manga madurinha no chão. Acabou de cair, nem suja direito tá. Você vai começar por ela. Aí você vai comer, aí você vê que as mangas do chão elas acabaram, vocês vão passar para a galha que está ao alcance da mão. Você não precisa de nada, só levantar a mão e pegar. Quando essas mangas acabarem, vocês vão passar para a manga do meio. Aí você já precisa de um nível de recurso maior. Precisa de um tamborete, de uma escadinha, subir na árvore. Ou seja, subir na árvore você vai assumir um determinado risco, que é o risco de quê? O risco de cair, acontecer alguma coisa, até que vão sobrar só aquelas mangas maiores que estão lá no topo da árvore. Aí sim, você vai precisar de uma escada, você vai precisar subir no pé de manga, você vai se expor mais. O que eu quero que vocês entendam? Começa pela manga que está no chão. Você tem hoje, não tem um departamento de PCM implantado, mas seu nível de corretiva está alto, está tudo bem. O que você não pode fazer é continuar com esse nível de corretiva alto sem entender o porquê, sem ter dado. Isso você não pode deixar acontecer. Começa implantando o básico. Começa no papel e caneta, no papel de pão. Desenha o processo. Aí sim, depois que você tem algo minimamente viável, feio, mas que funciona, cheio de defeito, mas está funcionando, aí sim você começa a melhorar. Ir atrás de uma automação aqui, outra ali, mas implante algo que vai te dar esse nível de feedback que eu estou falando. E isso pode ser de qualquer forma, seja, como eu falei, no papel de pão ou algum sistema top que tenha no mercado. Beleza? Gente, obrigado.